Os números não mentem e são inquietantes. Nos 6 primeiros meses do ano, houve um acréscimo de 21% no número de homicídios e 4% a mais no de latrocínios na cidade de São Paulo. E a própria Secretaria da Segurança do Estado admite a escalada recente. O deputado delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo, veio aqui ao Palavra Aberta falar sobre essa questão. O programa, aliás, transmitido também pela Rádio Câmara FM. Pois é, deputado, a gente tem acompanhado essa questão de que há um aumento, um incremento no número de homicídios, latrocínios. Parece que houve queda em outros itens, né, digamos, né? Mas chama atenção essa escalada da violência em São Paulo, né? É uma coisa que nós leigos, eu pelo menos, gostaria de saber se há explicações, digamos, razoáveis para isso tudo. A explicação está na própria administração pública, da segurança pública do Estado de São Paulo e em alguns estados da Federação. A falência do sistema de segurança em proposta de políticas públicas para resolver o problema da violência e principalmente do combate ao narcotráfico vem se demonstrando insuficiente, e principalmente no nosso Estado de São Paulo, ou seja, falta um planejamento estratégico, um plano de segurança audacioso. Não adianta nós colocarmos soluções paliativas, né, como o próprio governador Geraldo Alckmin colocou no último suspiro, desesperado para conter a violência, tanto na cidade de São Paulo, como também na Baixada Santista, que se tornou um alvo de disputa de poder entre polícia e narcotraficantes. Não é? O número de policiais não resolve o problema. A política do mata-mata no Estado de São Paulo só agrava essa situação. Agora, é curioso porque, por exemplo, aqui em Brasília está assustada agora com um item de violência que é o sequestro relâmpago. Todo dia Brasília comenta isso nos jornais, as emissões de TV e de rádio. São Paulo parece que diminuiu. Então o que a gente percebe é uma mudança nos padrões, né? Quer dizer, parece que a polícia, os órgãos de segurança conseguem desenvolver uma repressão melhor, mais adequada a certo tipo de crime, aí ele diminui, migra para outros lugares. Sim. Acontece isso. Mas parece que a dinâmica do crime é sempre mais... Ela é mais ativa, ela é mais rápida que a dinâmica das forças de segurança, né? Quer dizer, o crime tem mais... E tem mais rapidez. Mais agilidade, mais mobilidade. Praticamente a atuação da atividade criminosa, ela acompanha a fragilidade da estrutura do Estado brasileiro. Ou seja, principalmente nos estados, né, onde se tem aí uma incidência maior de violência e criminalidade, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nota-se que essa criminalidade avança a partir do momento que há uma falta de um planejamento estratégico, como também de uma política pública a voltar a combater esta criminalidade. Ou seja, enquanto espaço eles vão avançando, Não há uma repressão efetiva, ou seja, a falta da presença do Estado nas comunidades mais pobres revela a fragilidade do Estado. Mas deixa eu perguntar uma coisa, tá? Por exemplo, acho que foi no começo desse ano, eu me lembro, quero até saber a sua opinião sobre isso, se houve uma atuação da polícia, inclusive, acho que a Polícia Civil de São Paulo, da cidade, da Polícia Militar, em relação à Cracolândia. Aquela região do centro velho da cidade de São Paulo, que ali o pessoal se juntava ali, virava dias e noites ali, assustando as pessoas, e o comércio desapareceu, né? A atividade econômica desapareceu naquela região. No mesmo momento que a polícia foi e fez essa atuação, um número imenso de entidades sociais, de ONGs, tudo, foi e criticou. Falou, não, esse não é assim que tem que fazer. Aí as pessoas que acompanham de longe isso tudo, elas ficam se perguntando, bom, mas quem é que está certo nessa história? A polícia que vai lá e tenta limpar o terreno, falar, aqui não vai ter mais presença de drogados nem de traficantes, ou são as ONGs, essas entidades sociais que dizem, não é assim que se tem que fazer. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu entendo que tem que ter um olhar de segurança, um olhar preventivo e um olhar repressivo, ou seja, você tem que ter uma ação concreta, os dois. Tem que ter uma ação concreta, sincronizada, de prevenção e repressão. As duas situações não podem andar distantes e fazer disso, muitas das vezes, bandeiras ocasionais, eventuais. Tem que ser um trabalho permanente de prevenir e de reprimir. Ainda há pouco nós discutimos na Comissão Especial de Reforma do Código Penal, de crimes, penas e da lei de drogas, né, da 11.000,
11.343, inclusive com uma proposta audaciosa de se liberalizar, ou seja, a lei já descriminaliza o usuário, né? Ou seja, aquela repressão do juiz já não vale mais de nada, porque a lei ela já nasceu morta com isso. Quer dizer, o sujeito é preso, o usuário é preso, é feito um termo, é lavrado um termo circunstanciado, depois é liberado, com apenas uma admoestação, uma advertência da autoridade policial, ou quando vai a juízo, da própria autoridade judicial. Isso se demonstrou insuficiente. Agora apresenta-se uma proposta para quantificar, ou seja, objetivamente a quantidade e a duração desse uso, né, de droga, ou seja, no máximo 5 dias, se for pego com a quantidade, enfim. Eu sempre me vejo com preocupação essas sugestões, essas propostas, né, de descriminalizar, de liberalizar. Eu sou contra a descriminalização das drogas. Eu acho que temos que ter leis mais rigorosas para o traficante mesmo. A questão de saúde pública do usuário é questão de saúde pública, mas o Estado tem que proporcionalizar, né, e a quem nos assiste vai entender essa dinâmica. Não adianta, é o que nós debatemos. Eu ali colocava, não adianta nós legislarmos a realidade, legislar mais realidade igual ao resultado da aplicação, né, desse binômio, aplicação com infraestrutura para execuibilidade, ou seja, para ser executado com eficácia. Então, quando se coloca uma proposta, né, como em alguns casos o Estado do Rio de Janeiro tentou fazer, né, a internação compulsória dos drogados, né, das crianças, dos jovens, adolescentes, né, pobres que consumiam crack no centro do Rio de Janeiro, em alguns bairros mais pobres, né, se demonstrou ineficaz, porque o Estado não tinha uma estrutura para tratar psicologicamente a saúde mental desse drogado. Ou seja, ele recolhia e após 24 horas voltava, muitas das vezes mais revoltado. E em São Paulo também se demonstrou insuficiente quando a própria administração pública, o próprio Estado, reconheceu a sua ineficácia em abrigar aquela quantidade enorme de usuários. Agora, nós, que pagamos nossos impostos, que trabalhamos honestamente, que contribuímos para esse Estado brasileiro crescer, nós vamos ficar de braços cruzados vendo crescer o consumo de drogas nas nossas crianças, infância e juventude, e vamos olhar para trás e vamos ficar indiferente a esse? O governador Geraldo Alckmin, a propósito dessa questão da violência, esses dias agora, ele fez um comentário que é pertinente. Ele falou assim, mas espera aí, a questão de drogas e armas, a entrada de drogas e armas no Brasil não é um problema nosso, do governo do Estado de São Paulo, nem da Polícia Militar, nem da Secretaria de Segurança. É um problema federal. O senhor, integrante da Polícia Federal, sabe disso, não é isso? Ilimar. Quer dizer, ele vai falar, nossas fronteiras entra tudo. Quer dizer, ele tem um pouco de razão nisso também ou não? Eu acredito que a culpa é de todos nós. Todos. A culpa é de todos nós. Não dá para o prefeito dizer que está isento das responsabilidades, o governador dizer que está isento das responsabilidades, que é problema do governo federal, e o governo federal também está isento da responsabilidade de dizer que há um descontrole no consumo e na repressão ao consumo de droga nos estados ou cidades brasileiras. Então, tem que haver um plano nacional, esse plano não existe. Existe uma boa vontade. A presidente Dilma teve um despertar, o olhar de muita responsabilidade quando implementou um plano audacioso nacional de combate ao crack, ou seja, colocando 4 bilhões de reais a serem distribuídos nas principais cidades brasileiras, onde tem a maior incidência do consumo do crack, ou seja, todas as capitais e demais cidades brasileiras. É um projeto que tem demonstrado boa vontade, mas não tem sido eficaz porque faltam projetos de prevenção e repressão a serem encaminhados ao Ministério da Justiça, ao governo federal, tanto pelos prefeitos como pelos governadores do Estado. O Rio de Janeiro recebeu parte destes recursos e nós não tivemos a redução do consumo de droga. Fortaleza vai receber mais de 100 milhões de reais agora para consumo do crack, e eu já, inclusive, deixei pré-avisado ao governo do Estado do Ceará e também à Prefeitura de Fortaleza, que eu sou presidente de uma mini CPI de combate ao crack, ou seja, eu vou fiscalizar esses 4 bilhões de reais que a presidente Dilma está destinando aos governadores e aos prefeitos. Eu falei, o prefeito e o governador que receber esse recurso tem por dever de reduzir o consumo de droga no país, de consumo do crack. Aquele que não demonstrar a redução vai ter que provar em que gastou. Tá certo. Ou então vai ter que prestar contas
ao governo federal e à sociedade. E outra, Nimar, só complementando, essa escalada de violência em São Paulo, ela está muito centralizada, existe uma mola mestra que movimenta essa escalada de violência, que é o consumo de drogas e o narcotráfico. E o PCC? A disputa das organizações criminosas, que é o PCC, com as forças de segurança pública. Negar este fato é negar o óbvio. Basta morar em São Paulo, eu sou deputado federal por São Paulo, vivo em São Paulo, passo dia a dia em São Paulo, dividindo a minha atividade parlamentar com o Estado de São Paulo e aqui na Câmara dos Deputados. É visível a insegurança, a intranquilidade da população na cidade de São Paulo e em outras cidades, principalmente na Baixada Santista. Deputado delegado Protógenes, nosso tempo esgotou. Estourou nosso tempo. Então, o assunto ainda renderia, porque eu ia até te perguntar sobre tolerância zero e outras coisas, mas fica para uma próxima vez. Então. Muito obrigado pela sua vinda. Com certeza, obrigado, e a quem nos assiste também.